Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E se você confessou esse nome, creu na obra consumada, entende a obra que Jesus veio fazer por você, que Ele veio te salvar, Ele veio te resgatar desse mundo, então não há mais condenação para você. Você tem que ser livre e ousado para falar da palavra de Deus para as pessoas e levar esse evangelho, essas boas novas às pessoas que precisam. A gente precisa acordar e levar o evangelho para as pessoas. Eu vou ler 2 pontos para vocês. 1 Coríntios, no capítulo 2, e Romanos, no capítulo 8. Muitas pessoas ainda são carnais. Por quê? Porque ainda vivem por porfia, por contenda, acusação, invejas, com todo o espírito do mundo, né, que traz esse tipo de coisa. Mas olha só o que está escrito aqui no 1 Coríntios 2, no verso 12. Mas nós não recebemos espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Você recebeu o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. O que foi dado? O espírito de Deus, gratuitamente por Deus. Então você já recebeu o Espírito de Deus gratuitamente dentro de você. E aí o verso 13 diz o seguinte: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina. Então, olha só, quem te ensina é o Espírito Santo. A base do Espírito Santo é a palavra. Ele não ensina fora da palavra. Ele ensina com base na palavra. O Espírito Santo, ele te guia para o Senhor Jesus. Ele nunca vai te guiar para um outro caminho diferente. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Então, quando eu falo para as pessoas assim, olha, a graça é de graça. A pessoa fala, não, você é louco, como assim é de graça? Eu falo, de graça, você recebeu de graça, não paga nada por isso. É um dom gratuito, é um presente de Deus, é uma dádiva que você recebe. Não precisa fazer nada, parece loucura, mas é isso mesmo. E por último aqui no verso 15, mas o que é espiritual, a pessoa que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, olha só que interessante. As pessoas, elas julgam muito, mas não conseguem entender a palavra, não conseguem, no mínimo, nem ler algum ponto ou outro. Elas querem julgar pela sua própria percepção, pela sabedoria humana. Mas nós temos que julgar pelo Espírito de Deus que nós recebemos gratuitamente. Continuando a leitura, só para vocês terem uma noção. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Paulo dizia, né? Eu não posso falar para vocês como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Por quê? Quem é carnal ainda não entende que tudo é Ele, toda a honra e toda a glória seja para Ele, não para você. Com leite vos criei e não com manjar. Presta bastante atenção. Deus quer ter uma conversa com você de forma madura. Ele quer conversar com você face a face, no espírito, e não na carne, nas emoções, no corpo. E ainda nem podíeis, nem tampouco ainda agora podeis receber esse manjar, fica com esse leitinho. Por quê? Porque faz vão aquilo que Cristo fez. Tudo é Ele, não você, não é você que conquista, tudo foi Ele que conquistou e já está tudo consumado. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? Então olha só o que a palavra está dizendo. Ainda há entre vós inveja, contenda, confusão, dissensão, porfia. Então ainda sois carnais. Ainda ficam discutindo coisas desse mundo, dessa terra. Aí fulano falou isso, aquele outro. Isso é manifestando que você ainda é carnal. E você precisa passar desse patamar para um patamar espiritual. Não é que seja complicado. Você só simplesmente tem que alimentar mais o seu espírito. E aí, eu separei aqui, 1 Coríntios 3, no verso 16. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Muita gente fala assim: vem nos visitar, Senhor, mas o Espírito de Deus mora em você. Você já tem ele a todo momento. 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então o que ele está dizendo no 17? Você é templo de Deus e você já é santo. Não por você, mas pelo que habita dentro de você. Então você precisa entender que você já tem tudo. E aí no verso 21 do mesmo 1 Coríntios 3, está escrito: portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Entenda, o Espírito de Deus já habita dentro de você. Tudo é seu. Eu lembrei daquela parte do filho pródigo, que o filho pródigo voltou e o filho que ficou junto com o pai não quis aceitar o filho pródigo voltando. E aí o pai saiu lá fora e falou assim: filho, tudo já é seu. Por que você não toma posse do que já é seu? Por que você fica como escravo? Por que você age como se não fosse seu? Por que você fica tentando conquistar o que já é seu? Por que você fica tentando alcançar o que já é seu? E aí, para finalizar esse vídeo aqui, eu quero ler lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 1 ao 3, que eu separei aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, pensa, não andam segundo as suas vontades, suas emoções, seus pensamentos, não andam segundo seus instintos, mas segundo o Espírito. Ou seja, quem te guia é o Espírito de Deus, que comunica diretamente com o seu Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado, porquanto era impossível a lei, visto que estava enferma, mas Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne de pecado pelo pecado, condenou o pecado e a morte. Não vou entrar em detalhes, mas eu quero que você entenda que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, para que hoje em você não haja mais nenhuma condenação. Então não deixa ninguém ficar te condenando à toa, ninguém ficar te acusando à toa, ninguém ficar falando de você. Não. Você, entenda quem você é. Você é filho e filha de Deus, herdeiro já. Você já é herdeiro. E vamos ver aqui onde mais. Aqui. O verso 8 no verso 15. Capítulo 8 no verso 15, para finalizar. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor ou em medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Presta atenção, você que já tem essa obra consumada no seu coração, você já é filha e filho de Deus. Não perde mais isso. E o verso 17 para finalizar. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então presta bastante atenção, você já é. Não existe mais condenação contra você. Assume a sua posição. Aprende a andar com o Senhor. A gente fala que conhece o Senhor, mas não anda com o Senhor, não sabe como proceder, não sabe como entrar e sair, não sabe o propósito, não sabe aonde deve ir, não sabe por onde andar. Então eu te falo, procure estar mais próxima e mais próximo de Deus, mais próximo do Senhor. Entenda o propósito dele, entenda o que ele quer para a sua vida, entenda o que ele quer que você faça. Ele já te salvou, ele já te fez filho, ele já te fez herdeiro. Agora você cumpre a vontade dele, faz o propósito dele. E no outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito. Não deixa ninguém te condenar, você já é filho, tá bom? Deus abençoe, amo vocês, andem pela graça.